dia, boa tarde, boa noite para você que está tirando um tempinho da sua vida para assistir essa aula de revisão para a nossa avaliação da primeira unidade da disciplina de Direito Constitucional 2. Vamos aqui falar rapidamente sobre alguns pontos que são pontos centrais da nossa disciplina e vamos fazer algumas questõezinhas para ajudar vocês, tá certo? Nesse processo de preparação para a prova. Lembrando, tá, pessoal? Já falei isso em sala e não custa nada repisar aqui. É importantíssimo que você não estude somente por essa revisão, tá certo? Teremos outras questões abordadas na nossa prova, que é só para deixar algumas coisinhas frescas na mente de vocês, e fazer algumas questões para que vocês entendam como o assunto pode ser cobrado de vocês em sala de aula, durante a prova, tá bom? Então vamos lá. Nós começamos a nossa disciplina falando um pouquinho. Vou só organizar aqui minha caneta, porque eu já percebi que ela vai estar na cor branca. Quer ver? Ai, não, estava verde, ó. Mas vou deixar ela aqui de preto, que fica mais bonitinho. Nós começamos a nossa disciplina falando sobre a organização política administrativa e nela nós trabalhamos o artigo 18 da Constituição, tá certo? Vimos, inclusive, que nessa organização política administrativa do Estado brasileiro, os territórios não fazem parte, tá? Então, quando a gente for para aquela parte ali de divisão das competências, os territórios eles não estão inclusos, tá certo? Nessa parte do pacto onde nós estamos estruturando política e administrativamente o Estado brasileiro. E lembrem-se, nós temos um procedimento visto na Constituição para a criação dos estados, tá certo? Eu quero criar um novo estado no Brasil. Parágrafo 3º, ok? Com as regrinhas próprias, né? Então eu preciso de uma aprovação da população interessada, que vai ser feita mediante plebiscito. Eu preciso de uma lei complementar do Congresso Nacional autorizando isso. E vimos que o parágrafo 4º, ele já traz uma trava maior, né, para esse processo de criação dos municípios. Né? Foi uma modificação que nós tivemos na Constituição. Então, precisamos de uma consulta prévia também por plebiscito, mas precisamos dos estudos de viabilidade municipal, precisamos, tá certo? Também de uma lei complementar federal estabelecendo o prazo no qual esses municípios vão ser criados, além também de uma lei estadual. Então, aqui nós temos 4 requisitos, aqui nós temos somente 2. É muito mais difícil criar um município no Brasil do que criar um estado, tá bom? Então, atentem-se a isso. Atentem-se também para o fato de que no Brasil nós não temos previsão de direito de secessão. Lembrem-se, o Brasil ele é fruto da união indissolúvel. Indissolúvel do quê? Da união dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e aí sim, como está lá no comecinho da Constituição, dos territórios, tá bom? E lembrem-se, nós temos vários processos que podem dar origem, tá certo? A municípios e estados, desde que observados os requisitos aqui do parágrafo 3º e do parágrafo 4º do artigo 18, ok? Depois, avançando na matéria, nós chegamos na parte relativa ao regime de competências. Então, estudamos assim de maneira muito intensa os artigos 21 até 24 da Constituição Federal. E aí, analisando esses 4 artigos aqui, nós conseguimos perceber, tá certo, que nós temos ou nós podemos dividir as competências em competências de 2 naturezas, né? Temos as competências que são as competências políticas, que também são chamadas de competências materiais, e temos as competências legislativas. Dentro das competências políticas, teremos as competências exclusivas e as competências comuns, e dentro das competências legislativas, teremos as competências privativas e as competências concorrentes. Artigo 21, artigo 23, artigo 22 e artigo 24 da Constituição Federal. Esses aí serão os seus melhores amigos quando em termos da nossa prova, tá certo?
principalmente em termos aí de questões objetivas, talvez questões discursivas, porque talvez, Ângelo, porque eu vou fazer a prova depois que eu terminar de gravar essa revisão de vocês, tá certo? Na parte de competências políticas, né, nós chegamos à conclusão que elas são aquelas competências que geralmente são expedidas mediante atos administrativos, né? Não necessariamente, portanto, uma competência material, uma competência política, ela se materializa através da edição de uma lei, propriamente dita, né? Aqui eu tenho muito mais uma conexão dessas competências com as políticas públicas mesmo, que são desenvolvidas pelo Estado brasileiro. E aí nós temos competências comuns e exclusivas. As exclusivas são exclusivas da União, que vão desde defender o território, né? Então falei para vocês, ó, do inciso 1º até o inciso 7, eu tenho uma série de incisos que versam bastante sobre soberania, né? Emissão de moeda, declarar guerra, assegurar a defesa nacional, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Então aqui você tem muita coisa relacionada com o exercício da soberania do Estado brasileiro. Mas lembrem-se, não se encerra aqui, tá certo? Você tem um rol bem mais extenso de competências que são competências exclusivas da União. E no artigo 23 temos aquelas competências que são comuns. Comuns a quem? Todo mundo menos os territórios. Todo mundo que está lá no caput do artigo 18. União, Estados, DF e municípios. Então todo mundo, tá certo, precisa aqui fazer o seu quinhão, cuidar do seu quinhão no que trata, por exemplo, de preservar as florestas, a fauna e a flora, cuidar do acesso ou proporcionar os meios para acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, cuidar da parte que envolve o patrimônio histórico e cultural brasileiro, isso é competência de todas as pessoas, tá certo? E no caso das competências legislativas, elas são divididas em competências privativas e competências concorrentes. Por que eu não chamo uma competência privativa de competência exclusiva? A gente viu porque, no caso das competências privativas, eu posso delegar essa competência. Então, existe a possibilidade de delegação, diferentemente do que acontece com as competências exclusivas, onde eu não posso fazer a delegação. Agora, lembre sempre, tá? Para que eu possa delegar uma competência, tem que ser por lei complementar. Essa delegação deve ser somente parcial e nenhum estado da federação pode ser preterido. Então, eu não posso delegar essa competência só para um estado da federação e não delegar para todos os demais. No caso das competências concorrentes, elas vão seguir a mesma lógica das competências comuns, só que no caso das competências concorrentes, nós não temos a figura dos municípios. Ó. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal, ou seja, os municípios eles não têm competência concorrente prescrita aqui do artigo 22, tá bom? E aí, peguem a visão, tá? Que eu sempre falo para vocês, ó. Se a questão pede de você uma competência exclusiva, essa competência é uma competência política ou legislativa? É uma competência política, porque as competências que são só da União para fins legislativos, elas são competências privativas. Se a competência pede para você, a questão pede para você uma competência privativa, significa que ela está requerendo de você uma competência legislativa. Então, com isso em mente, você já consegue ali, muitas vezes, eliminar uma questão, uma alternativa ou outra de uma prova que você vai fazer. A melhor forma de você não se complicar com isso é você, de fato, ler os artigos 21, 22, 23 e 24 da Constituição. Lembrem-se que no artigo 30 eu vou ter algumas coisas que competem aos municípios, tá certo? De maneira bem residual, eles são coadjuvantes digamos assim, nessa visão mais ampla da Constituição. E nós fechamos a nossa primeira aula falando sobre intervenção, né? Aquelas hipóteses do artigo 34 da Constituição Federal. Lembrando que a intervenção, ela só ocorre a federal, ela só ocorre da União nos estados, tá certo? A União, ela não pode intervir nos municípios. Se for necessária uma intervenção nos municípios,
Quem fará essa intervenção é o Estado. A União não pode pular, tá certo? Ela não pode fazer isso daqui. Então, a União intervém no Estado, o Estado intervém no município. A lógica inversa também não é aplicável, tá certo? Lembrem-se disso, para que vocês não escorreguem em casquinhas de banana. Depois disso, pessoal, nós começamos a falar já sobre os poderes constituídos, né? Tivemos aquela aula onde a gente fala sobre como os poderes se constituem e partimos para os poderes constituídos. E aí a gente viu, dentro do poder legislativo, diversas coisas. Dentre elas, conceitos que são conceitos muito importantes, como o conceito de legislatura, né? Que é aquela foto do Congresso que nós teremos durante um período de 4 anos. Então, quando a gente pensa naquele período que vai coincidir com o início do mandato dos deputados federais, eu estou falando da legislatura. Só que essa legislatura, ela vai ser dividida em períodos que vão durar um ano, tá certo? Cada períodozinho desse de um ano é chamado de sessão legislativa. Começa no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 22 de dezembro. Lembrando, tá, gente? Esse conceito aqui é um conceito muito importante lá para o processo legislativo, né? Lembre-se que matérias prejudicadas numa sessão legislativa só podem ser apreciadas na sessão legislativa posterior, tá certo? E vimos que além das sessões legislativas, nós temos também as sessões preparatórias, que elas ocorrem aqui, né? Bem no comecinho, tá certo? Então aqui eu tenho uma sessão preparatória e aqui eu vou ter outra sessão preparatória para que eu possa eleger as mesas diretoras das casas, tá bom? Vimos também que o poder legislativo, ele tem competências que são competências próprias dele, né? Então eu pego lá as competências e digo assim, ó, artigo 21 ou artigo 22, né? Se eu pegar o artigo 21 e 22, eu tenho coisas que competem só à União. Só que dentro da União, eu tenho o poder executivo, eu tenho o poder legislativo e eu tenho o poder judiciário. Então, eu vou dividir essas competências aqui entre essa galerinha que está aqui, desse lado. E aí, como o legislativo, né, ele é formado pelo Congresso Nacional, sobretudo, né? Mas o Congresso Nacional se divide em Câmara dos Deputados e Senado Federal, eu vou ter competências que vão ser atribuídas à Câmara dos Deputados, eu vou ter competências que vão ser atribuídas ao Senado Federal e eu vou ter competências que vão ser atribuídas ao Congresso Nacional. Então, eu preciso saber o que compete a quem. Por exemplo, a quem compete abrir o processo de impeachment? A Câmara dos Deputados. Mas a quem compete julgar, né, o presidente da República, no caso do cometimento de crime de responsabilidade? Senado Federal. A quem compete analisar, apreciar o veto presidencial sobre um projeto de lei? Congresso Nacional. Então, cada um desses variados sujeitos que fazem parte do Poder Legislativo vão ser responsáveis por apreciar diferentes matérias que foram atribuídas à União. Ângelo, como eu sei o que é a competência de cada um dessas pessoas, né, desses órgãos? Leia os artigos. Artigo 52 vai falar o que compete ao Senado. Artigo 51 vai falar o que compete à Câmara dos Deputados. Artigo 48 vai falar o que compete ao Congresso Nacional, passando pela sanção do presidente. E o artigo 49 vai falar o que compete ao Congresso Nacional, sem precisar passar pelo presidente da República. Então, eu preciso dominar isso, porque são as competências de cada um desses diversos órgãos que fazem parte do Legislativo, tá certo? Lembrando, quando eu tenho uma competência do Congresso Nacional, vou diminuir aqui, quando eu tenho uma competência do Congresso Nacional, geralmente, o que é que eu faço? Geralmente, eu faço uma sessão conjunta. O que é uma sessão conjunta, Ângelo? Eu reúno todo mundo e todo mundo vota junto? Não. Às vezes eu reúno todo mundo nessa sessão conjunta, ou seja, deputados federais e senadores. Então, eles estão juntos nessa sessão conjunta, eles discutem juntos, mas depois os deputados votam, os senadores votam e eles unem isso num decreto legislativo, tá certo? Que vai basicamente dizer como o Congresso Nacional, portanto, decidiu uma determinada matéria. Finalizando a aula sobre poder legislativo,
nós vimos ainda as imunidades parlamentares, que inclusive estão muito em voga no Brasil agora, em razão da malfadada PEC da blindagem, tá certo? E essas imunidades, elas se dividem em duas grandes ordens. Eu vou ter imunidades materiais e substanciais e eu vou ter imunidades que são imunidades de caráter mais formal, tá bom? As imunidades materiais são aquelas que estão intimamente relacionadas com o que nós chamamos de inviolabilidade parlamentar, tá bom? Ou seja, aquela ideia de que deputados e senadores vão ser invioláveis civil e penalmente por qualquer coisa que eles falarem quando eles estiverem no exercício, obviamente, do seu mandato. Então, a gente encontra isso, inclusive, em diversos ordenamentos jurídicos. É uma forma de você permitir, né, de você dar liberdade ao parlamentar para que ele não seja perseguido por, eventualmente, defender uma ideia contra-majoritária. O que não significa que isso seja um escudo para que ele possa praticar crimes, tá bom? Que é uma coisa que a gente discutiu, inclusive, bastante em sala de aula. A inviolabilidade parlamentar, ela é uma imunidade material, tem a ver com o que é feito, com o que é falado, tá certo? Com a materialização de algo. As imunidades formais são aquelas que são relacionadas com o processo, tá certo? Ou com institutos que são utilizados durante o processo. Então, o artigo 53, parágrafo 2º, que a gente está discutindo agora na PEC da blindagem, ele versa sobre o quê? Sobre a possibilidade de prisão em flagrante, tá certo? É um desdobramento, mas, além disso, o que é feito após essa prisão em flagrante, tá bom? Então, o primeiro desdobramento do que nós temos hoje é o seguinte, ó, um deputado ou senador, a partir do momento que ele já está diplomado, ele só pode ser preso em flagrante no caso, tá certo? Ele só poderá ser preso em flagrante e no caso de um flagrante de crime inafiançável, tá bom? Ou seja, tráfico de drogas, por exemplo, racismo, tortura, esses crimes que são crimes pautados, né, pelo direito penal como crimes inafiançáveis, ok? Além disso, nós temos o segundo desdobramento, que é o que está nessa outra parte aqui, nessa segunda metade do parágrafo 2º, tá bom? Que é o quê? Quando o parlamentar é preso em flagrante, estamos falando, portanto, de prisão cautelar, por isso que eu falei que tem relação com o processo, tá certo? A casa a qual esse congressista pertence é notificada e ela pode revogar a ordem de prisão e sustar o andamento da ação, tá certo? Caso maioria absoluta, ou seja, metade mais um dos seus membros, decidam desta maneira, tá bom? Então, essa é a redação que nós temos hoje, tá certo? Você pode sustar o andamento da ação. Na redação original que nós tínhamos, tá certo? Antes de se iniciar a persecução penal, você tinha que notificar a casa para que ela autorizasse ou não a persecução, que é basicamente o texto para o qual a gente quer voltar na malfadada PEC da blindagem, tá certo? Além disso, nós temos ainda no parágrafo 1º uma outra imunidade formal que tem a ver com o foro por prerrogativa de função, tá certo? Lembrando, tá, gente? Aqui eu sempre estou falando, principalmente aqui quando fala foro em prerrogativa de função, da pessoa ter a prerrogativa de ser julgada por um tribunal XYZ, por um agente político XYZ, né? Um desembargador, um ministro do STJ, um ministro do Supremo, quando ela comete algo que tem relação com o exercício do seu mandato. Se a pessoa vai lá e mata uma outra pessoa, falando aqui do foro por prerrogativa de função, não tem nada a ver. Ela vai ser julgada pela justiça comum, tá certo? É o que está no parágrafo 1º do artigo 53 da Constituição. E fechando o semestre, nós falamos sobre processo legislativo, não é isso? Então, vimos diversas coisas sobre processo legislativo. Falamos um bocado sobre leis ordinárias, sobretudo. Eu mostrei para vocês o procedimento através do qual uma lei ordinária é feita. E depois eu falei dos ajustes, né, que vão existir, das diferenças, quando eu estou falando de leis complementares, quando eu estou falando de emendas à Constituição, quando eu estou falando de medidas provisórias, né, mencionei muito essas três, porque são as espécies normativas mais importantes. Mas vimos que, além do que temos no artigo 59, temos também os tratados internacionais, né? E esses tratados internacionais, por vezes, eles vão ter força de lei ordinária, que também é chamado de norma infraconstitucional. Por vezes, eles vão ter força de Constituição Federal
quando eu estiver falando de tratados internacionais sobre direitos humanos, que passaram pelo trâmite das emendas constitucionais, né, foram votados em 2 turnos nas 2 casas, tiveram 3/5 dos votos favoráveis dos seus membros, e por vezes esses tratados internacionais vão ter status de uma norma supralegal, tá certo? Que é o caso dos tratados internacionais também sobre direitos humanos, que não foram submetidos ao trâmite do artigo 60 da Constituição. Por isso, eles estão acima das normas infraconstitucionais, das leis ordinárias, por exemplo. Por isso que eles são supralegais, mas eles estão abaixo da Constituição. Ok? Vimos que o processo legislativo ele começa na sua etapa de iniciativa. Quando a gente está falando de lei ordinária, essa iniciativa pode ser feita por qualquer pessoa, inclusive pelos cidadãos, desde que você respeite essa data marcada, né, que eu ensinei para vocês. Precisa de 1% do eleitorado, de pelo menos 5 estados, assegurando 0,3% dos eleitores de cada um desses estados, para que eu possa, de fato, iniciar, tá certo? O processo legislativo a partir de um projeto de lei da própria população. E aí vimos todo o procedimento, né? A fase constitutiva, o presidente recebe, manda para as comissões, das comissões vai eventualmente para uma comissão de finanças ou vai para a CCJ, da CCJ, em alguns casos pode ir para o Senado, em outros casos obrigatoriamente passa pelo Senado. Nesse processo, esse projeto recebe as emendas, a votação pode ser feita de maneira simbólica ou a votação nominal. Teremos quórums diferentes, né? Então, uma lei ordinária, maioria simples, uma lei complementar, maioria absoluta, uma emenda à Constituição, uma maioria qualificada. Então, vimos todo o processo, né? Depois vou para a Casa Revisora. Da Casa Revisora, eu posso mandar de volta para a Câmara dos Deputados para que ela faça os ajustes. Enfim, finalizada a fase constitutiva, encaminho para o Poder Executivo, se tratando de lei ordinária, de lei complementar, para que o Executivo faça a sanção, o veto. Se for feita a sanção, eu tenho a promulgação e a publicação. Se for feito o veto volta para o Congresso Nacional, não para a Câmara, não para o Senado, para que o Congresso Nacional se manifeste sobre esse veto. E, havendo maioria absoluta, esse veto vai ser derrubado e a lei será promulgada de acordo com o que o Congresso Nacional decidiu, e não necessariamente com o juízo do presidente, tá certo? E aí as emendas à Constituição, elas já são um pouquinho diferentes, porque elas não podem receber uma iniciativa popular, né? Então não existe PEC de iniciativa popular. Agora atenção, tá, pessoal? Não existe PEC de iniciativa popular para a Constituição Federal. Para as constituições estaduais e para as leis orgânicas não tem nenhum problema, porque lembre-se, a Constituição ela é fruto do PCO, por isso ela vai ter características específicas. Já as constituições estaduais, elas são frutos do poder constituinte derivado decorrente, e as leis orgânicas nem disso elas derivam. Então nada impede que elas sejam reformadas por iniciativa dos próprios cidadãos, tá certo? A Constituição não, ela precisa de um projeto que venha da Presidência da República ou de um projeto que venha aí de 1/3 dos deputados ou de 1/3 do Senado Federal, porque isso daqui é letra morta, tá certo? Se você vai fazer um concurso da vida que cobra lei seca, tudo bem. Mas na prática, o inciso 3º é letra morta, tá bom? E aí lembre-se, não existe um lapso temporal, tá certo? Para essa votação em 2 turnos, né, que torna o procedimento da emenda mais difícil do que das leis ordinárias. Mas, apesar disso, os regimentos da Casa estabelecem prazos, mas que, se são desrespeitados, o Supremo Tribunal Federal não faz controle de regimento interno. Mas que existe um prazo, esse prazo de fato existe e está lá, tá certo? Lembre-se que a votação, tá certo? Ela precisa ser uma votação em 2 turnos, e ela precisa, em cada um dos turnos, de 3/5 dos membros da casa, tá bom? E lembrem-se que existem limites para o que eu posso modificar na Constituição. Isso é matéria de Constitucional 1, tá certo? Existem alguns limites materiais implícitos e outros limites materiais explícitos, que são aqueles que estão no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, 2, 3 e 4, tá certo? São limites materiais explícitos ao poder constituinte.
Dito isso, podemos passar então para a nossa lista de exercícios. Vamos aqui fazer algumas questões para que vocês possam entender um pouco como essa matéria pode ser cobrada de vocês, tá certo? Primeira questãozinha aqui, simples, tá certo? Uma questão mais antiga de concurso, mais tranquila para vocês. Sobre a organização do Estado, pode-se afirmar: o Distrito Federal poderá ser dividido em municípios. B, ou segunda assertiva: no Brasil, existe o direito de secessão decorrente do Pacto Federativo. Terceira assertiva: a União poderá intervir nos estados, objetivando repelir invasão estrangeira. E 4, os estados federados são soberanos, tendo, portanto, capacidade de autogoverno e autoadministração. Essa questãozinha aqui é aquela questão que você faz logo o que você sabe e, a partir disso, você elimina. Por exemplo, a gente falou taxativamente nessa aula de hoje que no Brasil não existe direito de secessão. Então, no Brasil, existe o direito de secessão. Já sei que é falsa. Se eu sei que essa daqui é falsa, eu já começo a eliminar o que diz aqui que é verdadeiro. Posso eliminar essa, posso eliminar esta, posso eliminar essa. Pronto. Já saí de 20% de chance de acertar essa questão para pelo menos 50%. A assertiva C, tá certo? A União poderá intervir nos estados objetivando repelir invasão estrangeira. Com toda certeza, tá certo? Pô, imagina, tem um país está invadindo, um dos países que fazem fronteira com os estados do sul está lá invadindo, Argentina, Uruguai. Pô, a União vai lá, de certa medida, pode intervir, tá certo? Para repelir essa invasão estrangeira, sem absolutamente nenhum problema. Isso me ajuda a responder a questão? Não, porque falou que é verdadeiro e falou que é verdadeiro. Poxa, então agora eu já sei que ou vou responder por essa ou por essa. O Distrito Federal poderá ser dividido em municípios? De jeito nenhum, tá certo? O Distrito Federal é um só, tá bom, pessoal? Essa aqui tá dizendo que é verdadeiro, ó. Tchau e abraço, tá certo? O que me resta com a assertiva FFVF. Então, mesmo que eu não saiba que essa daqui é F, tá certo? Eu vou aqui, ó, e marco o B de bola. O que é que o gabarito vai falar para mim? E exatamente isso, ó, assertiva correta, B de bola. O Distrito Federal poderá ser dividido em municípios? Não, o artigo 32 deixa isso claro, tá certo? O Distrito Federal vai dar a sua divisão em municípios. No Brasil existe direito de secessão? Não, tá certo? Inclusive, o artigo 1º da Constituição, aqui eu botei o artigo 60, parágrafo 4º, 1º, mas o artigo 1º diz: o Brasil é formado, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel. Se é indissolúvel, não existe possibilidade de secessão, tá bom? No caso da questão sobre intervenção, artigo 34, que a gente já conhece, e os Estados Federados são soberanos, tendo, portanto, capacidade de autogoverno e autoadministração. Sim, tá certo? Tá ok? Mas aí o erro foi só dizer que eles são soberanos, tá certo? Soberano é só uma coisa no Brasil, tá certo? Nossa gloriosa União, tá certo? Aquela pessoa jurídica de direito público interno e externo e é responsável, tá certo? Por exercer todas as questões relativas à soberania. Lembre-se do que está lá no artigo 21, inclusive aqueles 7 primeiros incisos do artigo 21. Segunda questão, assinale a alternativa correta acerca da duração de cada legislatura. Eita, eu preciso lembrar daquela linha do tempo, né? Eu tenho um conceito que é mais amplo e conceitos que são mais curtos. Qual é o conceito que é mais amplo? Isso aqui eu sei que é sessão legislativa e aquela que começa aqui no comecinho é sessão preparatória e aqui também é sessão preparatória. Ele está perguntando isso? Não. Ele quer saber a legislatura. A legislatura é o mais grandão, né? Que representa a linha do tempo toda. Então não pode ser um semestre, não pode ser um ano, não pode ser 2 anos, porque ela coincide com o mandato dos deputados federais. 4 anos, com toda certeza. Artigo 34, 44 da Constituição, parágrafo único, cada legislatura terá duração de 4 anos, tá bom? Questão de número 3. Legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional é uma competência A, privativa da União, B, comum da União dos Estados e do Distrito Federal. Olha só aqui, pessoal. Legislar pode ser competência comum? Não pode. Já elimine quando cair na sua prova sim, tá certo? Aqui, ó, comum de novo. Elimina. Sabe por quê? Se são 5 questões e você vai chutar, você tem 20% de chance de acertar.
Se você elimina pelo menos o que você já sabe mais ou menos, aí fica mais fácil. Ó. Então, existe competência privativa dos estados e do Distrito Federal? Não existe, não é isso? Então, como não pode existir competência privativa nesse sentido, eu tiro essa daqui. Aí eu fiquei com A, privativa da União, ou D, concorrente entre a União e os estados e o Distrito Federal. Aí saiu de 20% para 50% de chance de você acertar. Aí o que é que você faz? Se você não souber, nunca vá naquelas, né? É D de Deus. Se você for na D de Deus aqui, por exemplo, você se lasca, ó. Tá certo? Porque nesse caso aqui é A de amor, tá certo? Lembre-se, a LDB, que é a Lei de Diretriz e Bases da Educação, ela é uma lei federal, tá certo? Então, é competência privativa da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Mas perceba, ainda que você não conheça necessariamente todas as competências numa questão dessa natureza, você consegue eliminar só com base naquela fórmula básica que eu apresentei para vocês, tá certo? Competências que são competências políticas, elas são exclusivas ou são comuns. E as legislativas são privativas ou concorrentes. Se a prova te pede uma competência legislativa, você não precisa falar de competência comum, tá certo? E você sabe que privativa é União, exclusiva é União. Então não vai existir privativa dos estados e do Distrito Federal. Então sobra para você duas assertivas. Seja inteligente quando você estiver fazendo a sua prova, ok? Questão 4. Proposta de emenda constitucional que visa instituir o direito de secessão do ordenamento jurídico brasileiro encontra-se em tramitação no Congresso Nacional. Temos alguma coisa estranha. Recentemente, o governo decretou intervenção federal em um estado da federação. No que se refere a essa situação hipotética, considere as asserções apresentadas a seguir. 1. A referida PEC não poderá ser objeto de deliberação. 2. A Constituição Federal veda a emenda ao seu texto na vigência de intervenção federal. Ora só, uma PEC que visa instituir o direito de secessão. Eu posso, pessoal, ter direito de secessão no Brasil? O que é que o artigo 1º fala para mim? Que eu não posso, né? Então já tenho que pensar o seguinte, ó, a 1 é falsa. O que estiver dizendo aqui que a 1 é verdadeira, eu já vou mandar embora. 1 e 2 são verdadeiras, asserção 1 é verdadeira, 1 é verdadeira. Só me sobra o quê? A asserção 1 é falsa e a 2 é verdadeira, ou as duas são falsas. A Constituição veda emenda ao seu texto na vigência de intervenção federal. Se você lembrar das aulas sobre poder constituinte, tá certo? Temos o originário, o derivado, dentro do derivado temos o reformador, e dentro do poder reformador nós temos limites, tá certo? Que são limites, ora limites materiais, temos alguns limites que são limites formais, não é isso? Dentro desses limites que são limites mais materiais, temos aqueles que são relacionados, outros limites formais, perdão, dizendo, temos aqueles que são relacionados ao procedimento, e temos alguns limites que eles vão ser, ora, em termos de algumas questões que não podem ser objeto, etc., que são aqueles que estão no parágrafo 4º, mas temos aqui no meio alguns limites que são limites temporais e circunstanciais. E dentre esses limites circunstanciais, nós temos a questão da intervenção federal. É por isso que em 2018 nós tivemos quantas emendas à Constituição no Brasil? Nenhuma, porque tivemos uma intervenção federal no primeiro semestre e uma intervenção federal no segundo semestre. Então, se a assertiva está dizendo, cadê a assertiva? O governo decretou intervenção federal no Estado da Federação. 2. A CF veda emenda ao seu texto na vigência de intervenção federal. Correto. Assertiva correta aqui, C de casa. Tá certo? Aqui, meus queridos, tá errado, viu? Ao gabarito. A alternativa é 1 e 2 são verdadeiras e a 2 não é justificativa da 1, tá certo? Tá errada essa assertiva aqui. Aqui a assertiva correta é a C de casa, tá bom? Questão 5. Então corrijam aqui no gabarito. Aqui é C de casa. 5. O objetivo da Constituição da República Federativa do Brasil é instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais.
a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna. Nananana. Com relação a esse assunto, assinale a opção incorreta. A União tem competência privativa para legislar, tudo bem, sobre populações indígenas, trânsito, transporte e serviço postal. B. Os estados têm competência privativa. Aí eu já vou parar por aqui. Estado não tem competência privativa. C. A União, os estados e o Distrito Federal legislam concorrentemente sobre custas de serviços forenses, produção e consumo, educação, cultura, ensino e desporto. Aqui não me inspira até agora nenhuma dúvida. D. Legislar sobre desapropriações, trânsito, transporte e requisições civis e militares em caso de iminente perigo e tempo de guerra é de competência privativa da União. Numa questão como essa, pessoal, só existe uma forma de você acertar. Se você, de fato, tem conhecimento sobre a matéria ou não. Existe uma dica ainda, talvez, para você tirar uma assertiva ou outra, tá certo? Aqui, como a parte que envolve, por exemplo, populações indígenas, já está na questão que usou a assertiva errada, você não tem como usar essa estratégia ao seu favor, tá certo? Mas lembre-se, quase tudo eu falei para vocês que envolve os povos originários no Brasil estará sob competência da União, tá certo? O grande X da questão é quais matérias elas podem ser legisladas de maneira concorrente, tá certo? Pelas pessoas. Parênteses, tá? Só uma mensagem aqui. É porque nem todo mundo aqui vai ser aluno do professor Alan, né? Mas ele mandou uma mensagem aqui para mim no zap no meio da aula. Espera aí, condenado. Espera aí que tô gravando. Perdão, saí do personagem aqui 2 segundos. Vou mandar para ele a foto. Eu tô gravando aqui a revisão para vocês. Então aqui, gente, não tem outro jeito de você acertar não, tá certo? Aqui você só acerta se você souber direitinho como é feita essa divisão de competências entre os estados, os municípios, os estados, o Distrito Federal e a União, tá certo? Lembrar sempre, tá? Competência legislativa, você não vai ter divisão, tá certo? Com os municípios. Nesse caso aqui, pessoal, infelizmente, se você não souber como responder, você, assim, as dicas que eu dei para você não vai funcionar. Nesse caso aqui, tá certo? Como? Ah, não! Opa! Tem um segredinho aqui, gente. Eu acabei de perceber. Ele estava me pedindo para assinalar a assertiva incorreta. Olha só, eu ia deixar passar batido isso. Está pedindo para eu marcar errada. E desde o começo eu já sabia que essa daqui era errada. Porque ele estava falando em competência privativa dos estados. Então aqui, é B de bola sem pensar 2 vezes. Eu já estava pensando, caramba, como eu coloquei uma questão difícil aqui para vocês. Aqui é B de bola sem pensar 2 vezes, tá certo? Porque competência privativa, só quem vai ter é a União, tá certo? Então aqui, como ele está me pedindo a incorreta, é a B de bola. Quer ver? Ó? B de bola. Proteção da infância e juventude, 15. Bem como proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, 14. É competência concorrente dos entes federativos. E já sobre a população indígena, é competência privativa da União. Ok? Questão de número 6. O objetivo da Constituição da República Federativa do Brasil é instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança. Vixe, está repetida a questão. 7. Conforme estabelecido na Constituição Federal de 88, compete aos municípios. Então, se compete aos municípios, já sabe, né? Artigo 30 da Constituição. Legislar assuntos de interesse local e regional, não. Local está correto. Suplementar a legislação estadual e federal no que couber. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação federal. Manter programas de educação do ensino médio e superior, não, né? A gente já sabe que ensino médio e superior com certeza não ficará com os municípios. Então, essa daqui, ó, só com o feijãozinho com arroz, a gente vai ficar em dúvida entre essas duas aqui, tá certo? Agora aqui, pessoal,
criar, organizar e suprimir distrito. Isso daqui não estará sob competência dos municípios, tá certo? Isso daqui possivelmente vai ficar aos cuidados dos estados, ok? Aqui é B de bola, sem pensar duas vezes, tá bom? Alternativa B, compete aos municípios, e aí aqui, ó, suplementar a legislação estadual e federal no que couber, suplementar a legislação federal e estadual naquilo que couber, ok? Questão número 8. No ano de 2010, realizou-se no município de Porto Velho, em Rondônia, uma consulta plebiscitária sobre a criação do município de Extrema Rondônia, na região então conhecida como Ponta do Abunã, que compreende 4 distritos da capital do estado. O resultado do plebiscito foi favorável à criação de novo município. Ok. Considerada a disciplina constitucional da matéria para a criação do município de Extrema Rondônia, então aqui, parágrafo 4º do artigo 18, né? Vai ser o fundamento dessa questão. Já foi preenchido o único requisito estabelecido, então o que é que foi feito aqui? Ó? Uma consulta plebiscitária, beleza, na região então conhecida, que é Branjananã. O resultado do plebiscito foi favorável. Só foi feito o plebiscito. Lembram que eram 4 requisitos que a gente viu? Então devem estar faltando aí pelo menos 3. Já foi preenchido o único requisito? Não. Devem ter sido divulgados estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei antes da realização do plebiscito, devendo a criação ser feita por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal. Gostei dessa questão. C de casa. É necessário que haja, além da realização da consulta plebiscitária à população do município interessado, a aprovação do Congresso Nacional mediante lei complementar. Tá, mas aí vai faltar ainda requisito, né? Eu preciso do estudo da viabilidade municipal. D de dado. Deve ocorrer nova consulta plebiscitária envolvendo o restante da população do estado e, caso o resultado seja favorável à criação do município, ser editada a lei estadual dentro do período... Tá, mas e o estudo da viabilidade municipal? Porque eu quero criar um município, ou eu estou ficando doido? É de escola. É necessária a divulgação do estudo de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei, após a realização do plebiscito, considerando-se criado o município, se lei complementar federal aprovar o resultado dos estudos. Não, lei complementar federal estabelece o período no qual esse município vai ser criado. Então, nesse caso aqui, assertiva correta, B de bola, tá certo? Aqui, ó, artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. Questão de número 9. Maria, deputada federal, em um comício realizado em seu estado, fez fortes críticas à política de habitação desenvolvida pelas autoridades estaduais, as quais, ao seu ver, destoavam do balizamento oferecido pela legislação federal. Essas críticas desagradaram profundamente as autoridades estaduais que se sentiram ofendidas. Maria é deputada, ela estava num comício no seu estado e fez críticas à política de habitação desenvolvida pelas autoridades estaduais. Ela não está ofendendo, cometendo nenhum crime. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer com Maria, gente? Ela pode ser responsabilizada? Não. Por quê? Porque ela está simplesmente fazendo uma crítica política num comício. Então, a inviolabilidade dentro do Congresso Nacional, ela é absoluta. Fora do Congresso Nacional, ela é relativa. Por que ela é relativa? Porque ela vai abranger aqueles atos que têm relação com o exercício do mandato. Mas aqui é um ato que tem tudo a ver com o exercício do mandato dela. Então, nesse caso aqui, eu não preciso nem pensar duas vezes. O que me falar que ela não pode ser responsabilizada é o que eu vou marcar. A, não pode ser responsabilizada por suas críticas. Tchau. Não quero nem ler as outras assertivas, tá certo? Mas B, pode ser responsabilizado por suas críticas, já que foram proferidas fora de Brasília. Não tem nada a ver, dentro ou fora de Brasília faz diferença. Pode ser responsabilizado por suas críticas, já que não foram proferidas no Congresso Nacional. Poderia, se não tivesse relação com o exercício do seu mandato. D, pode ser responsabilizado por suas críticas, já que foram direcionadas a autoridades estaduais. Não tem nada a ver. Só pode ser responsabilizado por suas críticas caso não tenha sido autorizada a formulá-las pela mesa diretora da Câmara. Não, isso daqui vai ter muito mais a ver, inclusive, com a responsabilização, as imunidades dos vereadores, tá certo? Como eu falei aqui para vocês, ó, se ela fosse vereadora e estivesse em outro município, aí, eventualmente, a sua inviolabilidade, ela poderia sofrer mitigações. 10. João, deputado estadual, filiado ao partido político Alfa, foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa em sentença transitada em julgado,
tendo sofrido sanção de suspensão dos seus direitos políticos. Ao tomar conhecimento da condenação, o Diretório Estadual do Partido Político Alfa consultou sua assessoria em relação aos seus efeitos. Como eu não falei para vocês sobre perda de mandato, eu não vou fazer essa questão, tá certo? Até para não confundir vocês. Mas seria uma questão que envolveria precisamente o artigo 55 da Constituição. Como eu não falei em nenhuma das turmas, eu não vou colocar essa questão para não tumultuar o estudo de vocês. Questão 11. O Estatuto Constitucional dos Deputados e Senadores é estabelecido principalmente pela Constituição Federal de 88. Ambas as casas do Congresso Nacional possuem prerrogativas e deveres específicos. Considerando o exposto, analisa as afirmativas a seguir. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça. 2. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. 3. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo de 45 dias, prorrogável por igual período, do seu recebimento pela mesa diretora. E 4. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhe confiaram ou que dele receberam, tá certo? Então, seja uma questão sobre as ditas imunidades parlamentares, tá certo? O que é que eu tenho aqui? Como é que fica mais fácil eu entender essa questão? Aqui, pessoal, de cara eu consigo dizer duas assertivas que são assertivas que estão corretas. Quais são as duas assertivas que claramente estão corretas? A 2, porque a gente viu aqui nessa breve revisão, tá certo? Tá bem direitinho, tá redondinho, exatamente como tá lá no parágrafo 2º, se eu não estou enganado, do artigo 53. E essa daqui, tá, gente? Que você pode não ter visto, mas também tá lá, porque aqui eu tô falando de uma imunidade que a gente chama de imunidade testemunhal, tá certo? Então a 2 e a 4, elas estão corretas, tá bom? Por que a 1 tá errada? Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos ao STJ, não é ao STF, tá certo? É o erro da assertiva 1. E a 3, por que a 3 ela está errada? Porque nesse caso aqui, esse prazo de 45 dias, ele é improrrogável. Seria o erro dessa assertiva 3. Então aqui é C de casa, sem medo de errar, tá certo? Aqui, ó, 2 correta, 4 correta. Aqui eu botei B de bola, tá errado, tá? É C de casa. É isso, gente. Final de semestre, se você está final de unidade, se você está cansado, eu também estou. Aí, vez ou outra, cometo esses pequenos errinhos, tá certo? Então, naquela e nessa daqui, eu errei só quando eu fui colocar a letra aqui do gabarito de vocês, tá bom? Mas o fundamento está correto. Próxima assertiva. A respeito das leis ordinárias e complementares, julgue os itens a seguir com base na Constituição Federal e na jurisprudência do STF. As leis complementares recebem essa denominação ante a missão irrestrita de complementar o texto da Constituição. 2. As leis ordinárias são hierarquicamente inferiores às leis complementares. Não existe hierarquia, tá? Entre atos normativos primários. Lembra que eu falei isso em sala. 3. Do ponto de vista procedimental, a diferença entre lei complementar e a lei ordinária está no quórum exigido para aprovação de cada uma dessas espécies legislativas. É verdade. Lei ordinária, maioria simples, lei complementar, maioria absoluta. Então, essa daqui está certa. E, gente, essa daqui está certa também, tá certo? Lembrem-se que quando eu estou falando de lei complementar, eu estou falando daquelas coisas... Perdão, minto. Lei complementares ante a missão irrestrita de complementar o texto constitucional. Não necessariamente de complementar o texto da Constituição, tá certo? As leis complementares, elas têm uma função que é uma função bem específica, na verdade, não é irrestrita, né? É, na verdade, uma função restrita, né? Elas vão regulamentar ali umas matérias que são matérias que a própria Constituição diz que ela precisa regulamentar, tá bom? Então, as leis complementares recebem essa denominação ante a sua missão restrita, na verdade, de complementar o texto constitucional. Pegadinha que a CESP gosta muito, tá certo?
Aqui, ó, é para tirar isso daqui, tá certo? A assertiva correta aqui é B de bola. O erro dessa assertiva 1 tá aqui. E o erro da 2 está nessa ideia de que existe uma hierarquia, tá certo? Que não existe entre leis complementares e leis ordinárias. Ok? Então, a alternativa correta, B de bola. Questão 13. A respeito do processo legislativo e sua previsão constitucional, assinale a alternativa incorreta. A. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Tá vendo, gente, que eu disse para você o seguinte, ó, dependendo da banca, ela pode cobrar de você a letra morta. Olha só a banca cobrando de você a letra morta, né? Nesse caso aqui, ele está pedindo a assertiva incorreta, né? Então, isso aqui está correta. Ele está usando a letra morta aqui. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado, Congresso Nacional, presidente, STF. Aqui é a redação padrão do caput do artigo 61, se eu não estou enganado, da Constituição Federal. Está correta também. C. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, aí lembre-se, né? 15/3. Se sua banca quer que você decore as coisas, 15/3. De 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Também está certo. As leis complementares serão aprovadas pela maioria de 2/3 dos parlamentares. Está errado. É metade mais um dos membros. É maioria absoluta. Então, essa daqui é que está errada. D de dado. Ok? Aqui o fundamento para vocês, artigos 60, 61 e 69 da Constituição. Questão 14. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte poderá ser emendada mediante proposta de, vamos lá, prefeitos de metade da cidade do Estado? Não, não existe isso. Iniciativa popular? Sim, lembra que eu falei para vocês? Constituição estadual e lei orgânica pode ser emendada por iniciativa popular. Presidente da República não tem nada a ver, Congresso Nacional não tem nada a ver, Senado Federal não tem nada a ver. B de bola, sem pensar duas vezes, tá certo? O próprio artigo 45 da nossa Constituição Estadual fala isso, tá certo? Questão 15. Como deve proceder o processo legislativo constitucional para a elaboração de uma emenda à Constituição? Aprovação em turno único? Não, são 2 turnos. Aprovação em 2 turnos? Sim, por 3/5 dos votos dos respectivos membros da Casa, em cada casa do Congresso Nacional. Gostei dessa, mas vamos ler as outras, né? Aprovação em turno único? Não. Aprovação em 2 turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros em cada casa do Congresso Nacional. Está repetida, né? Está repetida. A B e a D está repetida aqui. Aprovação em turno único, por 2/3 não, são 3/5. Então aqui podia ser a B ou podia ser a D, tá certo? Porque elas estão repetidas. Aprovação em 2 turnos, tá certo? 2 turnos, nas 2 casas, 3/5. É o procedimento para uma emenda à Constituição. Questão de número 16. Com vistas a atender a relevante interesse social e coletivo, o Estado Alfa decidiu criar uma entidade pública. Para tanto, consultou um corpo de juristas solicitando parecer acerca do procedimento que deveria ser adotado para a criação dessa entidade pública. Considerando o procedimento de criação das entidades da administração pública indireta previsto na Constituição, é possível afirmar que as autarquias, pessoas jurídicas de direito privado, são criadas com o objetivo de titularizar uma pequena parcela do interesse público, desempenhando atividades caracterizadas como serviços públicos. Gostei. Opa, gostei não. Olha onde está a mente do palhaço. De direito privado não, são de direito público, tá certo? Já ia deixar passar essa batida, tá errada. Essa daqui. As fundações públicas, pessoas jurídicas de direito público ou privado, ok, são todas elas criadas somente através da edição de lei específica. Errado. As que são pessoas jurídicas de direito público são criadas pela lei. As que são pessoas jurídicas de direito privado têm a sua criação autorizada pela lei. Depois elas precisam depositar o ato constitutivo no órgão competente. Então está errada essa. C. As empresas públicas, pessoas jurídicas de direito público. Não, as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Está errado, tá certo? Então me sobrou a D.
A sociedade de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado, correto, tem sua criação autorizada, perfeito, por lei, sempre desempenhando atividade econômica, correto, ou prestando serviço público, correto. Não tem essa diferença de que sociedade de economia mista explora atividade econômica, empresa pública presta serviço público. E isso é um senso comum errado sobre as empresas estatais. Então, aqui é D de dado, sem pensar duas vezes, ok? Questão 17. No ano corrente, a União decidiu criar uma nova empresa pública para a realização de atividades de relevante interesse econômico. Para tanto, fez editar a respectiva lei autorizativa e promoveu a inscrição dos respectivos atos constitutivos no registro competente. Após a devida estruturação, tal entidade administrativa, minha boca está toda rachada já, está em vias de iniciar suas atividades. Acerca da situação hipotética, na qualidade de advogado, assinale a afirmativa correta. A. A participação de outras pessoas de direito público interno na constituição do capital social da entidade administrativa é permitida, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União. É o que é essa empresa? É uma empresa pública? B. É uma empresa pública, então pode. B. A União não poderia ter promovido a inscrição dos atos constitutivos no registro competente, na medida em que a criação de tal entidade decorre diretamente da lei. Está errado, tá? Essa daqui está errada, porque tem que fazer o registro, sim. C. A entidade administrativa em análise constitui uma pessoa jurídica de direito público. Não, é uma pessoa jurídica de direito privado. D. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviço para a entidade, em regra, não precisam ser precedidos de licitação. É errado, precisa sim. Todo mundo que está na administração pública precisa licitar. A de amor, sem pensar duas vezes, tá certo? E acabou. É isto, meus queridos e minhas queridas, tá certo? Deu 1 horinha de relógio essa revisão para vocês. Peguem os principais dispositivos que foram mencionados aqui na aula, abram a Constituição, leiam, depois dêem uma olhadinha nas questões, façam as questões vocês mesmos, tá certo? E, no caso de qualquer dúvida, vão mandando as mensagens para mim, que eu vou respondendo vocês, tá bom? Fiquem bem, bons estudos e até a nossa aula de correção da nossa prova, tá certo? Um abração.